Bom dia, meus alunos queridos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje, como eu combinei com vocês, a gente vai fixar alguns conteúdos. Toda sexta-feira a gente vai fixar alguns conteúdos com vocês, tá bom? E o conteúdo que a gente vai fixar hoje são medidas de comprimento, que a gente estudou nas páginas 106 até a 110. É um conteúdo meio complicadinho, mas que vocês vão conseguir pegar com certeza, tá bom? Então a gente vai estudar essas medidas de comprimento hoje, vamos fixar, não vamos utilizar a apostila. E eu vou dar uma folhinha, vou botar lá no grupo para vocês copiarem essa folhinha no caderno de vocês para vocês estudarem e fixarem esses conteúdos, tá ok? Então, para a gente medir as coisas, medir o comprimento e a largura das coisas, a gente usa algumas medidas, que foi o que a gente viu lá na página 109, que é o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro. Isso está na página 109, abre lá para vocês verem. Então, isso são medidas de comprimento. Só que a gente utiliza e que a gente precisa fixar mais, algumas que são mais conhecidas, que estão sempre nos lugares, nas coisas, que são as medidas que a gente usa mais, que são o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Hoje eu vou fixar com vocês o metro, o centímetro e o milímetro, tá ok? O metro é a unidade padrão da medida de comprimento. A maioria das coisas são medidas com o metro, tá ok? Então ela é a medida, não vou dizer mais importante, mas ela é a medida central, é a medida padrão, o metro, tá bom? E a gente tem o centímetro, que é um pouco é menor do que o metro, não é um pouco menor, é menor do que o metro. E a gente tem o milímetro, que é ainda menor do que o centímetro, tá bom? Então, ó, aqui eu trouxe para vocês uma régua. A régua, ela vai até 30 centímetros, essa régua, tá? Ó, 30 centímetros. Esses pontinhos pequenininhos que vocês veem são os milímetros. A cada 10 milímetros eu formo 1 centímetro, tá? Ó, se eu contar os pontinhos, vai dar 10. Quando chegar aqui eu vou formar 1 centímetro, tá bom? Então, ó, outra coisa que a gente aprendeu, que para formar 1 metro, eu preciso de 100 centímetros para formar 1 metro. Isso aqui vocês têm que guardar na cabecinha de vocês. Que 100, sim, para me formar 1 metro, eu preciso de 100 centímetros. Essa régua aqui não tem 30, eu precisaria de quantas réguas? Eu precisaria, se eu botasse mais uma régua, ficaria com 60 centímetros. Eu ainda não conseguiria chegar no metro. Se eu pegasse outra régua dessa aqui, ficaria 90 centímetros. Eu conseguiria ainda chegar no metro? Quase. Então eu vou precisar de 3 réguas dessa, de 30 centímetros, mais um pedacinho de 10 centímetros, aqui, para formar 100 centímetros. Quando eu formar 100 centímetros, eu vou formar 1 metro, tá? E os pontinhos pequititinhos, estão vendo, ó? Eu tenho do 0 até o 1, que tá escrito centímetro na minha régua. Se vocês tiverem uma régua, peguem aí. Esses pontinhos pequenininhos que não tem numeração, eles são os milímetros. Olha como eles são pequenininhos. Olha como 1 milímetro é pequitinho. Então, a gente usa milímetro para medir coisas que são bem pequititinhas, tá? Porque, ó, se a gente contar na régua 10 milímetros, a gente vai formar 1 centímetro, tá bom? Isso é fácil. Abreviações, metro, letra M.
abreviação de centímetro, cm, abreviação de milímetros, 2Ms. Tá? Toda vez que vocês veem essas abreviações, a gente está se referindo a metro, a centímetro, a milímetro. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido essa parte aí. Tá bom? Então, ó, lembra quantas réguas eu preciso para formar 1 metro? 3 réguas mais um pedaço de 10 centímetros de régua. Então, o metro é uma medida maior. O centímetro é uma medida menor, ó, os centímetros. Olha quanto é 1 centímetro, olha na régua. É uma medida menor, mas o milímetro, olha, é menor ainda. Então, quando tem uma coisa bem pequitinha mesmo, eu vou usar o milímetro. Quando eu tenho uma coisa que não é grande, vamos botar uma régua, por exemplo, uma coisa que não seja tão grande, a gente vai usar o metro. E quando for uma coisa maior, a gente vai utilizar o metro. Então, ó, o metro é maior do que o centímetro e o centímetro é maior do que milímetro. Milímetro é bem pequenininho, o centímetro é maior um pouco e o metro é maior ainda do que o centímetro. Tá, ok? Isso eu quero que vocês guardem. Então, eu disse pra vocês que, por exemplo, eu tenho um problema. Na folhinha que eu vou dar pra vocês não tem problema, tá? O problema eu dou na próxima. Se eu tenho duas coisas, se eu tenho uma coisa em... Se eu tenho um problema e ele está em duas medidas diferentes, ele está em centímetro e metro, eu não posso fazer esse problema, porque eu tenho que fazer a transformação. Ou tudo vai para centímetro, ou tudo vai para metro, ou tudo vai para milímetro. Eu tenho que sempre equiparar as medidas. Então, se eu tenho assim, se eu dou uma medida para vocês, eu tenho, lembrando, ó, que 1 metro é igual a 100 centímetros. Aí eu peço para vocês assim, transforme as medidas de centímetros em metros, tá? Centímetros em metros. Então, eu tenho 500 centímetros. Quantos metros tem? 5 metros. Olha lá. Se eu tenho 6.000 centímetros, quantos metros eu vou ter? Olha, lembra que 1 metro é 100. Ó, então aqui, ó, eu já tenho, ó, 6, mas vai sobrar um zero. Então é 60. Aqui tem 5 metros, aqui tem 60 metros. Tá dando para entender? Espero que esteja dando. E agora eu quero transformar, eu tenho as medidas em metros, eu quero transformar em centímetros. Então, eu tenho 3 metros, 300 centímetros. Eu tenho 8 metros, 800 centímetros. Eu tenho 90 metros, eu quero transformar em centímetros. Agora eu tenho 90, né, gente? Eu não tenho 9. Eu vou botar o 90 mais os 100, né? 90.000 centímetros. Eu tenho 40 metros. Quantos 40 metros, quantos centímetros são? 4.000 centímetros. Tá? Eu tenho que saber fazer essa transformação. É fácil, tá? Eu vou me apoiar mais na transformação de metro para centímetros. Na folhinha tem para vocês fazerem, tá? Na folhinha também eu botei lá, por exemplo, lembra? Uma coisa bem pequitinha a gente usa milímetro. Uma coisa um pouco maior a gente usa o metro. Para uma coisa... Minto, vamos de novo. Para uma coisa bem pequenininha a gente usa milímetro, para uma coisa um pouco maior a gente usa o centímetro, para uma coisa grande a gente usa o metro, tá? Não precisa ser uma coisa grande, por exemplo, uma régua. Uma régua a gente mede em centímetros, certo? Mas, por exemplo, se eu for medir um brinco piquititinho de bolinha, por exemplo, não vai dar centímetros, eu vou utilizar milímetros, tá?
Se eu for medir o comprimento, a altura de um prédio, poxa, um prédio é bem grande, a gente vai usar o quê? O metro, porque é bem maior. A altura de uma pessoa, a gente se mede em metros também, tá bom? E deixa eu falar outra coisa para vocês que é importante. Toda vez que a gente vê uma medida escrito assim, 1,35 m, ó. 1,35 m. Eu posso representar isso assim, ó. 1,35 e escrever aqui no final metros. Como é que eu vou ler? Da mesma forma que eu leio esse aqui de cima. 1 metro, o metro sempre fica na frente da vírgula e o de trás são os centímetros. Lembrando que centímetros tem que ter sempre duas casas atrás da vírgula. Duas casas são dois números atrás da vírgula. Que centímetros ele representa o número 100. Lembra, 100 tem dois zeros, então tem que ter dois números, tá bom? Então isso aqui se lê 1 metro e 35 centímetros. Também posso representar isso aqui só em centímetros. Isso aqui tem 135 centímetros, tá? Então eu posso fazer de duas formas. Se eu tiver assim, ó, se eu tiver um número lá desse jeito, como é que eu vou ler isso? 3 metros e 45 centímetros. Ah, eu quero tudo em centímetros. 345 centímetros. Tá bom? Ó, deu para entender? Eu vou fazer mais um. Eu tenho lá 2 metros e 30 centímetros. Como eu posso botar a leitura disso? 2, eu não quero escrever assim, vírgula, 30, eu boto o M aqui. Tia, mas eu não tinha que botar centímetros? Não, há 3 formas de a gente escrever. Eu posso escrever 2 metros e 30 centímetros. Aqui tá escrito a mesma coisa disso aqui, mesmo estando metros aqui, porque ó, é 2 metros e 30 centímetros. Lembra, a gente bota o metro porque o metro é a medida padrão, é a medida que a gente usa mais. Mas aqui a gente se lê 2 metros e 30 centímetros. Lembrando que para ser centímetros tem que ter sempre dois números atrás da vírgula. Posso botar tudo em centímetros. 230 centímetros. Tá? E se tiver assim, ó, 10 metros e 1 centímetro. 1 centímetro. Vamos transformar? Um vírgula? Ó, eu posso fazer isso? Tá certo? Não. Lembra que eu falei para vocês? Centímetros tem que ter dois números atrás da vírgula. Então, se eu botar o zero aqui, eu vou mudar o número, porque eu vou botar 10. Então, sempre quando eu precisar utilizar e botar mais um número, eu vou botar sempre na frente, ó. Essa é a mesma coisa dessa. 10 metros e 1 centímetro. Se eu botar o zero assim, ó, aí não vai ficar mais 1 centímetro, vai ficar 10 centímetros. Aí eu já mudei. E se eu botar assim, não é centímetro, porque só tem uma casa, tem que ter duas para ser centímetros. Então eu vou botar 0,1, que aí eu não mudo nada. 10 metros e 1 centímetro, ou tudo em centímetros. 101 centímetros. Tá ok? Bom, então isso foi o de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou voltar de novo nessa com probleminhas pra gente fazer as inversões. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Façam a atividade da folhinha que eu passar, tá? Um beijo e bom final de semana.